Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje a gente vai ver uma série de funções dentro do Firebird dentro de um único exemplo, beleza? Hoje a gente vai falar sobre como calcular o dígito verificador de campos de um código de barra de boleto, beleza? Então se o seu sistema faz geração de boletos, se você precisa fazer impressão de boletos, você com certeza precisa ter essas regras, tá? Eu não sei se você já faz isso, ou se você pretende fazer. Se você pretende fazer, de repente fica a dica aí de como fazer, beleza? Então, a ideia aqui é o seguinte, é mostrar como é o cálculo do módulo 10. Não tem como mostrar tudo completo hoje, porque senão fica um vídeo muito comprido. Eu acho até que esse daqui vai ficar meio comprido. Mas assim, a ideia é mostrar como calcular o módulo 10 e o módulo 11 não é tão diferente. Mas aí, quem sabe num próximo vídeo a gente fala sobre o módulo 11. E aí, sabendo como calcular o módulo 10, a gente já consegue calcular pelo menos 3 dígitos verificadores da linha digitável lá do boleto, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Muito bem, para esse exemplo aqui eu fui atrás do layout de cobrança registrada do Banco do Brasil, beleza? Então, lá aquele KNAB 240, independente do KNAB, tá? Porque a parte do KNAB é só referente ao arquivo texto que é gerado. Porém, você precisa fazer a geração da linha digitável primeiro para depois fazer a geração do código de barra, certo? Então, depois que você já tem os dados da linha digitável, aí entra a parte dos cálculos de dígito verificador. Então, você precisa fazer o cálculo do dígito verificador para poder ter validade no seu boleto. Então, baseado no exemplo do Banco do Brasil, a gente vai conseguir fazer essa geração e, na verdade, a mesma regra praticamente se aplica a todos os outros bancos, beleza? Porque como eles seguem o padrão FEBRABAN, a ideia é praticamente a mesma, tranquilo? Então, ele só reaproveita ali, coloca umas particularidades ou outras em impressão de boleto, em posição de arquivo, alguma coisa assim. Mas, normalmente, esse cálculo aqui vai funcionar para todos os bancos, beleza? Daí você só confirma se vai ser isso mesmo, se for, você já tem o cálculo pronto aqui, beleza? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem aqui é um código de barras de exemplo. Eu peguei aqui e já deixei separado campo 1, campo 2, campo 3, campo 4 e campo 5. Isso daqui é uma linha digitável. Então, aqui a gente tem os números que entraram aqui no campo 1, os números do campo 2, os números do campo 3, e o que a gente precisa calcular com o módulo 10 é o dígito verificador de cada um desses 3 primeiros campos. O campo 4 e o campo 5 a gente não vai utilizar, porque o campo 5 não possui dígito verificador e o campo 4 é um dígito verificador, só que geral, de todos os campos aqui, depois que a gente já calcula esse dígito verificador desses 3 primeiros campos. Beleza? Então, hoje a gente vai se ater a esses 3 primeiros caras aqui, que na verdade, eu vou testar cada um desses campos aqui, para a gente ver se a gente vai chegar no dígito verificador que está lá no manual, beleza? Para poder fazer esse cálculo do módulo 10, a gente tem algumas regras, que são essas aqui que eu já deixei separado, que eu tirei lá do manual, beleza? Então, a primeira, multiplicar a sequência dos campos pelos multiplicadores, iniciando por 2 da direita para a esquerda. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para fazer o seguinte, você vai pegar cada campo desse aqui, sem a pontuação, né? E vai fazer assim, multiplica esse daqui por 2, esse daqui você multiplica por 1, depois esse daqui por 2, depois esse aqui por 1, e assim por diante. Então, você vai precisar multiplicar cada dígito desse campo aqui para poder atender essa situação A, beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa, vamos fazer um select aqui na RDB Database para a gente poder coletar o campo que a gente quer mexer, beleza? Então, vai ser assim, ó, select from RDB Database. E aí aqui eu vou colocar assim, ó, abre e fecha aspas e vou pegar esse primeiro campo aqui que é o que eu vou testar, beleza? Depois eu vou trocar esse campo aqui para poder fazer o teste com os outros dois. Então tiro a pontuação, tenho certeza aqui que não tem nenhuma letra aqui, só números, tá? Que é o conteúdo do campo 1, beleza? Vou chamar esse daqui de campo, tranquilo? Então esse daqui já é o meu parâmetro passado. Agora eu vou fazer assim, ó, vou fazer um select from, abro parênteses, e esse cara aqui vai ser o conteúdo do meu select, beleza? Vou chamar isso daqui de P, por quê? P de parâmetro, então aqui eu vou ter a minha coleta de parâmetro. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque toda vez que eu precisar referenciar esse campo, eu vou simplesmente fazer assim, ó, p.campo, porque é o campo que foi passado pelo parâmetro, beleza? Então aqui a gente já tem o formato que a gente precisa para poder começar a trabalhar. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa coletar o último dígito desse campo aqui, beleza? Como que a gente faz? A gente pode fazer isso daqui, ó, usar a função write, e essa função aqui você passa uma string e passa quantos caracteres da direita para a esquerda você quer pegar. Nesse caso eu quero pegar só um, então eu fecho parênteses aqui e vou dar o nome desse campo aqui de dígito, beleza? Depois que eu dou o nome de dígito aqui, eu preciso de outra informação também. Qual é o primeiro multiplicador? Ele falou aqui na minha situação A, que precisa começar com 2 da direita para a esquerda. Então, como eu estou pegando o último dígito, eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar com 2. Então, eu vou colocar 2 aqui e vou chamar esse daqui de multi, beleza? Para ser o multiplicador, tranquilo? Coloco uma vírgula aqui e esse daqui já é o meu campo.
Se eu der um F9 nesse select aqui, olha só o que vai acontecer. Ele já me traz o primeiro multiplicador e o primeiro dígito. Vamos adicionar uma coluna aqui nesse select para ele mostrar qual é o restante desse cara aqui. E para isso a gente vai usar uma outra função que é o contrário da right, que é a left, beleza? Então eu coloco aqui, ó, left, abro parênteses e vou pegar pcampo de novo, tá? Que eu vou pegar em cima do mesmo campo, vírgula. Aí, quantos dígitos da esquerda para a direita eu quero retornar nesse campo aqui? Ah, depende, porque esse campo aqui, ele é variável, ele não tem exatamente o mesmo tamanho. Olha só, o primeiro aqui tem um dígito a menos do que os outros dois. Então, nada mais justo do que eu pegar o tamanho desse cara aqui, ó, fazer assim, ó, char length, coloco a string aqui dentro e fecho parênteses, beleza? Esse aqui é o tamanho da string, porém eu não quero pegar ele inteiro, eu quero pegar só até o penúltimo dígito. Então eu coloco aqui menos 1, beleza? Fecho parênteses e esse é o tamanho que ele vai recuperar. Então eu vou dar um F9 aqui, ó. Vamos só olhar que esse campo aqui, ele tem o final 009, beleza? Então eu vou dar um F9 nesse select aqui e a gente pode observar o seguinte, que ele retornou 9 aqui no dígito, que é o último dígito que ele pegou, e todo o restante da string não considera esse último 9. Então terminou com 00 e não com 009, beleza? Deixa eu até esticar aqui, ó, tá vendo? Então o 9 já saiu daqui. Então a minha função left e a minha função right já estão fazendo tudo certinho. Daí, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar os próximos dígitos. E aí a gente vai entrar com a recursividade, né? Eu acho que você já deve ter imaginado aqui que a gente precisa fazer uma recursividade para ele pegar tantos dígitos quantos ainda restem, beleza? Então fazer assim, ó, if recursive, vou chamar isso aqui de r, s, abro parênteses, e vou colocar isso aqui para frente, ó. Coloco um fecha parênteses aqui no final, e fazer assim, ó, select asterisco from r, beleza? Isso daqui é quase igual ao conceito de tabela derivada, porém, ao invés de ficar dentro de um parênteses, ele fica dentro de um if, beleza? Com a vantagem de que ele pode ser recursivo. Vou dar um F9 aqui, ó. Ó, ficou errado, por quê? Porque não tem o nome de coluna especificado para a terceira coluna. Então, essa coluna aqui, ó, não tem nome. Vou colocar o nome dela aqui de restante, beleza? Só o fato de colocar o nome aqui já vai resolver o problema. Dou F9 e a gente já tem as 3 informações aqui prontas para poder começar. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso chamar de novo o R, porém daqui de dentro. E aí eu faço assim, ó, union ao, Ctrl V aqui nesse select, e aqui eu vou ter que trazer, por se tratar de um union, eu preciso trazer a mesma quantidade de campos que tem aqui, seguindo os mesmos tipos de dados, beleza? Daí, primeiro campo aqui, ó, é o multi. Esse multi aqui, o que acontece? Na primeira vez ele é 2, na segunda vez ele tem que ser 1, na terceira ele precisa ser 2 de novo, beleza? Então a gente vai ter que ficar invertendo ele. E aí isso a gente vai resolver assim, ó, com if, abre e fecha parênteses e coloca assim, ó, r.multi é igual a 2, então retorna 1, se não, retorna 2 de novo, beleza? E aí vou chamar de multi de novo. Eu não preciso colocar o nome da coluna aqui, porque ele já está no primeiro select, beleza? Então vou até tirar isso daqui porque não vai precisar, só para ocupar espaço. Qual que é o segundo campo aqui? É o dígito. Então agora eu preciso pegar o último dígito da string que já foi cortado, ou seja, do restante. Então eu vou fazer assim, ó, write de novo. Aí aqui, ao invés de entrar p.campo igual entrou aqui em cima, eu vou colocar p.restante. Então eu vou colocar assim, ó, p.restante, que é uma string que não tem o último dígito, porque ele já foi exportado no select de cima, vírgula 1. Fecho parênteses aqui, e aí a gente já tem o último dígito do restante que foi capturado aqui em cima. Daí eu preciso recalcular o restante, porque agora que eu trouxe o último dígito aqui, eu preciso desconsiderar esse último dígito da string, beleza? Então o que eu vou fazer? De novo a função left, e aí colocar uma vírgula aqui, ó, left, abro parênteses e coloco assim, ó, p.restante, do tamanho, char length, do restante, então eu vou pegar aqui de novo, fecho parênteses, menos 1. Fecho parênteses aqui de novo, que é o parênteses do left, certo? Então eu estou pegando aqui, ó, o restante que tem todos os caracteres que sobraram da consulta de cima, ele vai pegar todos os caracteres desse tamanho aqui, menos 1, beleza? Então ele vai pegar só até, no caso, o primeiro 0 aqui. E aí ele vai fazer essa volta o tempo todo. Então olha só, vai chegar um ponto que vai acabar esse string, e aí o restante vai se tornar vazio. Então eu preciso fazer o quê? Preciso limitar essa recursividade colocando assim, ó, where p.restante, que na verdade me dei conta aqui agora, eu estou colocando p.restante, mas é r.restante, tá? Então a gente muda aqui para r, porque eu estou fazendo from na r, certo? Não existe tabela p. Então tá, aqui também, ó. Tira o r aqui, beleza. r.restante diferente de vazio. Então, enquanto ele for diferente de vazio, ele fica fazendo essa volta. Quando chegar a ser vazio, acabou. É porque não tem mais nenhum dígito para exportar. Beleza? Vou dar um F9 aqui agora e a gente já observa que ele traz dígito a dígito. Por exemplo, aqui ó, o 9, que era o último dígito. Ele já trouxe. Qual que é o restante? É todos menos o último, certo? Daí aqui ó, 0, que é o último que estava aqui. 0 de novo, que é o último que estava aqui. 5, que é o último que estava aqui.
0, e assim por diante, certo? Até ele acabar de extrair toda a string e aí ele para de fazer recursividade. Então perceba o seguinte, nesse meu select eu já tenho o multiplicador que está certo, sempre alternando de 2 para 1, para 2, para 1, para 2, para 1 e assim por diante até o final. E eu tenho o dígito extraído aqui. Então o que eu preciso fazer? Baseado lá naquela situação A, eu preciso multiplicar cada dígito da direita para a esquerda, começando do 2. Então agora é só fazer a multiplicação aqui. Então, o que eu vou fazer? Para que eu possa fazer uma multiplicação, vou até mostrar o erro aqui, ó. Vou dar um Enter aqui, certo? E vou fazer o quê? Vou pegar r.multi e vou pegar também r.dígito, beleza? Esses dois caras aqui eu preciso multiplicar. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar eles aqui, ó. Vou jogar para baixo. E ao invés de separar por vírgula, eu vou fazer a multiplicação, beleza? Só que aqui vai ter um problema. Por quê? Porque a left e a right, elas retornam um caractere do tipo texto, certo? Ela não retorna um valor numérico ou inteiro. Então, eu vou dar F9 aqui, ó, e ele vai dar um erro, falando que não se faz multiplicação. Olha só, string não pode ser multiplicado no dialeto 3. Então, o que acontece? Eu preciso converter esses caras aqui para inteiro, ou small int, ou alguma coisa assim. Como é um número pequenininho, eu vou converter para small int. Então, fazer assim, ó, cast, abro parênteses, s, small int. Beleza? Fecho parênteses aqui e tá certo. Deixa eu copiar esse aqui para poder aproveitar lá para baixo, ó, que eu tenho que fazer aqui também. Cast, abro parênteses, e coloco aqui na frente, ó, s, small int. Beleza? Vamos dar F9 aqui, ó, e agora a gente consegue a multiplicação. Beleza, então, o primeiro item lá, que é o mais complicadinho, a gente já conseguiu fazer, que é multiplicar os dígitos do campo pelo multiplicador, começando do 2, alternando para 1, depois voltando para 2 e assim por diante, até acabar todos os números. Beleza? Então, a gente já tem essa multiplicação aqui. Vamos ver qual que é o item B. O item B aqui fala do seguinte, ó, some individualmente os algarismos dos resultados do produto, beleza? Então, o que acontece? Depois que eu multiplico todos esses valores aqui, todos esses campos, eu preciso somar eles individualmente. Só que tem um detalhe, eu não posso simplesmente fazer um sum disso. Por quê? Porque ele tem uma observação lá no manual que é a seguinte, ó, caso o resultado da multiplicação seja maior que 9, deverão ser somados os algarismos do produto até reduzi-lo a um único algarismo. Exemplo, se o resultado for igual a 18, que é o nosso primeiro caso lá, então você vai somar 1 mais 8, que vai ser igual a 9, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, desse resultado que deu 18, eu não posso simplesmente somar 18 com os outros dígitos. Eu preciso somar 1 com 8 para depois somar todo o resto, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha só, eu já tenho esses campos aqui, que são o meu multiplicador, o meu dígito, e o resultado de cada um. E aqui eu vou dar o nome dele de result, beleza? Então, esse daqui é o resultado que eu tenho desse select. Daí eu vou fazer um select por fora, assim, ó, select from, abro parênteses e avanço com isso daqui lá para frente. Fecho parênteses aqui. Vou chamar isso daqui de A, beleza? Então, para eu poder separar aquele resultado lá, esse daqui, ó, esse 18, para poder somar 1 com 8, o que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se ele é maior que 9 ou não, beleza? Então, vou fazer assim, ó, e if, abre e fecha parênteses aqui, ó, e coloco assim, A.result maior que 9, então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai pegar o primeiro dígito e somar com o segundo dígito. E aí a gente volta a usar aquela função left e right. Daí vai ser assim, ó, left, abro parênteses, A.result, eu quero pegar somente o primeiro dígito, então eu coloco 1 aqui, certo? E vou somar com o segundo dígito. Nesse caso a gente vai começar da direita para a esquerda, então eu vou pegar um right, abre e fecha parênteses, coloco A.result, vírgula 1, para eu pegar o primeiro dígito da direita para a esquerda, beleza? Daí, lembra que a gente já teve que fazer o tratamento ali em cima para converter isso aqui para small int, beleza? Então, vou fazer assim, ó, cast, abro parênteses e coloco aqui, ó, s small int, beleza? Fecho parênteses aqui, vou copiar para poder ajudar, colo aqui fora e coloco aqui o cast, abro parênteses, beleza? Fecho o parênteses aqui do if e olha só, a gente já fez a primeira condição. Se isso daqui for maior que 9, ou seja, 10, 11, 12, 13, e isso daqui nunca vai chegar a centena, tá? Do jeito que a gente fez aqui, do jeito que é feito esse cálculo, ele nunca chega a centena, sempre dezena. Então você não precisa se preocupar em, e se der 100 ou mais, beleza? Então é só fazer isso daqui que vai dar certinho, tranquilo? Daí, aqui a gente já fez a conversão para poder somar o primeiro com o segundo dígito, tranquilo? Mas e se não for maior que 9, ou seja, está entre 0 e 9? O que eu vou retornar? Vou retornar o próprio result. Então vou copiar esse cara daqui, ó, e vou colocar vírgula, que é a segunda condição do if, que é o else, né, no caso, Ctrl V aqui e pronto. Então aqui a gente já tem o tratamento para ele somar caso necessário. Vou dar um F9 aqui e vamos ver como é que está ficando. Olha só, lembra que era 18 aqui o primeiro? Agora ficou 9. Deixa eu colocar mais colunas aqui, ó, que é a própria coluna result. Por exemplo, A.result, vírgula, e a gente dá um F9, ó,
E aí o resultado que a gente tinha, onde era 2 dígitos, 1 e 8, virou 9. Aqui continua 0, 0, 5, 0, 9, 2, 0 e 0, beleza? Então, só o primeiro aqui teve alteração, tranquilo? Agora que a gente já tem esse tratamento aqui desse case, que na verdade eu vou chamar esse outro cara aqui de soma. Por quê? Porque agora eu já posso somar. Aí eu vou fazer assim, ó, sum, abro parênteses e fecho parênteses aqui, ó. Então eu já tenho a soma deles, vou dar F9. E essa soma aqui é o que interessa pra gente. Daí a gente já cumpriu aquele requisito B, olha só. O B fala pra gente somar individualmente, a gente já fez a soma aqui. A letra C aqui, ó, terceiro item. Divida o total encontrado por 10 a fim de encontrar o resto da divisão. Então, para achar o resto da divisão aqui é muito fácil. Ó. O que a gente precisa fazer? Deixa eu fazer o seguinte, ó, vou fazer um novo select aqui, select from, abro parênteses, colocar o M aqui do from, e dentro disso daqui tudo para frente, fecho o parênteses e chamo de B, beleza? Então, tudo isso daqui se chama B, tranquilo? Então, aqui eu vou referenciar o quê? B.soma, tranquilo? Para a gente achar o resto da divisão por 10, o que eu faço? Uso mod, abro parênteses, qual é o número que eu quero dividir e qual é o divisor. Então, 10. Beleza? Fecho o parênteses aqui e esse daqui vai se chamar resto. Vamos dar F9 aqui, ó, e a gente já encontrou o resto que é 5. Tranquilo? Daí, vou voltar aqui e vamos ver qual é o item D, que é o último item para a gente poder achar o nosso dígito verificador. Olha só, subtrair o resto apurado pela dezena imediatamente posterior. Ou seja, retornou 5 ali que a gente viu, então qual que é a próxima dezena? É 10. Se tivesse retornado 12, qual que é a próxima dezena? É 20, beleza? Então, é isso que a gente precisa fazer. Encontrar a próxima dezena e fazer a subtração dessa próxima dezena pelo resto que a gente acabou de encontrar, beleza? O resultado será igual ao dígito verificador. Então, está muito pertinho da gente terminar isso daqui. E o que a gente precisa fazer? Só achar qual é a próxima dezena. Então, como que eu faço para poder encontrar a próxima dezena desse resultado aqui? Olha só, não é difícil também, muito simples. Eu vou colocar isso aqui em cima, beleza? Eu vou fazer assim, ó, Ctrl V aqui e vou fazer assim. Tudo isso daqui eu vou dividir por 10.0, tá? É extremamente importante que você faça isso aqui, ponto zero, porque quando você faz uma divisão, por exemplo, vamos dividir 1 por 2, por exemplo, tá? É só um exemplo. Se eu fizer a divisão de 1 por 2, o que vai acontecer? Ele deve retornar 0.5. Então, ele precisa de uma casa decimal para poder armazenar o meio que foi gerado. Então, para eu poder fazer essa divisão corretamente, eu preciso ter uma casa decimal. Lembra que esse cara aqui, ó, que vai retornar, ele é um número, ele é um inteiro, beleza? Como ele retorna um inteiro, se eu dividir simplesmente por 10 dessa forma aqui, ele vai continuar sendo um inteiro. Então, eu vou perder o valor do dígito verificador. Ele vai truncar, beleza? Então, eu preciso colocar a divisão aqui 10.0, tranquilo? Pelo menos uma casa decimal para a gente poder ter essa margem nossa aqui. Então, o que acontece? O 5 que retornou aqui no resultado, olha só, lembra que retornou 5 aqui, certo? Então, esse 5 que retornou, ele vai virar 0.5. Quando ele vira 0.5, eu tenho a possibilidade de usar uma função que chama CU, beleza? Abro parênteses aqui e fecho aqui no final. O que essa função aqui vai fazer? Ela vai justamente arredondar o valor que está aqui para o inteiro mais próximo, só que para cima. Independente se está 0.1, 0.2, 0.3, ou 0.7, ou 0.8, ou 0.9. Ele vai arredondar para 1, certo? Então, o CU sempre atinge o inteiro mais próximo. E aí, dessa forma, a gente vai ter um resultado aqui de 1. Lembra que estava 0.5? Então, vai virar 1. Quando ele virar 1, a gente multiplica por 10 de novo. Então, a gente já vai ter a próxima dezena calculada. Vou chamar isso daqui de próxima dezena. Beleza? Ficou errado aqui, ó. Beleza. Então, próxima dezena. Vou dar um F9 para ver se deu certo essa conta, tá? Colocar uma vírgula aqui e F9 para poder testar. Então, olha só. A próxima dezena aqui deu certinho. Ele já achou aqui o 10 e o resto aqui era o 5 mesmo. Então, o que eu preciso fazer agora? Subtrair o 10 pelo 5 e a gente chega no nosso dígito verificador. Então, como que eu vou fazer isso? Ó? Eu posso simplesmente tirar essa próxima dezena daqui, ó, e colocar um menos o outro. Beleza? Então, aqui a gente já chegou no nosso DV. Tranquilo? Então, eu simplifiquei aqui para não criar um outro select por fora. E dessa forma, a gente já chega no nosso dígito verificador. Vou dar F9 e o nosso dígito verificador foi 5 mesmo. Beleza? Então, tá. Vou anotar aqui, ó, que o primeiro dígito verificador que eu encontrei foi 5. Qual que é o segundo dígito verificador, baseado nesse campo aqui? Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente passar esse cara aqui por parâmetro. Então, coloco ele aqui, tiro essa pontuação e é só rodar e tá pronto. Ó, foi 9 que ele encontrou. Então, vou colocar 9 aqui, beleza? E aí, o terceiro campo, só fazer isso daqui. Claro, você pode também pegar e falar assim, cara, eu quero digitar aqui, ó, 2 pontos P campo, beleza? E aí, nesse caso, a gente precisa colocar um cast aqui, ó, as varchar. Vou colocar um varchar de 30 para ter certeza, tá?
Eu sei que não é tudo isso, mas 30 vai tranquilo. Vamos colocar 20, então, para ficar menos exagerado. Vou dar F9 aqui, e a gente cola aqui o nosso campo, tira essa pontuação, Ctrl Enter, e a gente recebe o dígito verificador número 4. Vamos colocar o 4 aqui, ó. E agora eu vou abrir lá o manual que ele usou esses mesmos valores para poder demonstrar o cálculo como é que faz. Vamos ver se a gente acertou, né? Então tá aqui, ó, 5, 9 e 4. Se a gente observar o manual, ele tem aqui o dígito verificador do primeiro campo é 5, 9 e 4, beleza? Acertei aqui, 5, 9 e 4. Então beleza, tá bem certinho aqui, a gente já conseguiu. Aqui no manual, inclusive, ele falou para pegar a próxima dezena, olha só, isso aqui foi interessante. Ele falou assim, para pegar a dezena imediatamente posterior, mas é ao resto. Só que aqui ele colocou a dezena imediatamente posterior, não foi ao resto, foi ao valor que ele encontrou aqui em cima, ó. Daí isso daqui atrapalha tudo pra gente, beleza? Então é a dezena imediatamente posterior ao resto, tranquilo? Do jeito que a gente fez ali no script. E aí a gente obteve o mesmo resultado. Daí o que acontece? Depois que você tem aqui, ó, o dígito verificador calculado já para esses três, daí seria o caso de calcular o dígito verificador desses três caras aqui, com esse cara aqui, para poder chegar no campo 4, e aí sim você tem o seu código de barra de boleto fechado, beleza? Lembrando que esse daqui, se eu não me engano, é calculado com o módulo 11, só que se for explicar aqui vai ficar muito comprido o vídeo, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí para eu saber que você está gostando. E se você quer ver mais vídeos como esse, eu tenho um canal no Telegram com uma porrada de vídeos que eu já postei aqui no canal, cheio de dicas como essa, de dicas de administração, de select, de update, de insert, de um monte de coisa que você pode pesquisar dentro do canal e clicar no link para você assistir ou no YouTube ou no Facebook, beleza? Tá tudo organizadinho lá para você poder pesquisar e tudo mais. E todo o conteúdo que tá lá é gratuito, beleza? Então esse cálculo aqui é lógico que tem como fazer de uma forma melhor via PSQL, tá? Não tem dúvida disso, tem como fazer de uma forma bem melhor, mais simples. Mas como esse vídeo aqui é só uma demonstração de funções, então eu optei por usar a Select mesmo, até porque PSQL eu ensino no meu treinamento completo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.